80% do nosso sistema imunológico, ele é proveniente do intestino. Só para vocês entenderem a grandeza deste órgão. Antigamente a gente falava que o sistema imunológico era composto apenas aí pelos glândulos linfáticos e aí pelas células sanguíneas, né, que são os leucócitos brancos. Hoje não, hoje 80% da nossa defesa é proveniente aí do intestino. Por quê? Abaixo do intestino, lá do externo do intestino, nós temos células que são inclusive glândulazinhas, que são visíveis a olho nu. E essas célulazinhas, essas glândulazinhas, elas conversam com o intestino. E quando o intestino ele detecta uma substância que é agressiva ao corpo, ele passa essa informação para essas células começar a ativar o nosso sistema de defesa, nosso sistema de imunologia começar a produzir anticorpos para nos defender ali. E por o intestino ser um órgão muito longo, muito extenso, ele passa a ser o nosso órgão de maior responsabilidade para o sistema de imunologia. Então, a partir daqui, começa a ficar muito claro o porquê que um intestino, quando ele não está em perfeito equilíbrio, a gente começa a ter disfunções, a gente começa a ter problemas em órgãos distantes, porque eles são interligados. Pessoas que têm queda de cabelo, todos os ites da vida, renite, sinusite, bronquite, sei lá quantos ites que a gente tem, está relacionado a problemas intestinais. E nós temos que ter esse conhecimento, porque quando você for fazer uma anamnese no seu paciente, que o seu paciente começar a falar assim, que tem todos os ites da vida, vários ites, imediatamente você tem que pensar o seguinte: se esse paciente apresenta todos os ites, esse paciente está tendo uma ineficácia a nível intestinal. Então, você precisa de começar a pensar em seguinte: tenho que reparar aquele intestino. E dentro dessa jornada de reparação do epitélio intestinal, vai entrar os probióticos. E você precisa de compreender onde que entra e quais são essas etapas, porque se você entrar com probiótico sem reparar esse intestino, não vai fazer efeito. Então, nós temos que entender tudo isso. Por isso que eu sempre comento com vocês, uma boa anamnese, ela é de extrema necessidade. Quando vocês forem conversar com o paciente, não pegue aqueles questionários prontos que a gente compra pela internet ou que a gente imprime aí no próprio Google e manda o paciente preencher. Eu percebo que às vezes o profissional, ele imprime, né, aquela folha sulfite, coloca lá, dá para o paciente com papel e caneta e fala e preenche isso para mim. Gente, isso é das piores coisas que pode ter entre o profissional esteta e o paciente. Porque aquelas informações ali, aquele contato ali, você está deixando de colher informações importantes. Fora deixar de coletar essas informações importantes, você já está quebrando um elo de intimidade e aproximação com o seu paciente. Então, quando você for abordar o teu paciente pela primeira vez, ao invés de você dar essa folha, essa ficha para ele preencher, deixa você preenchendo, senta, conversa com ele, troca uma ideia, vai perguntando, olha nos olhos do seu paciente, ouve a história que ele tem para te contar, fica atento em todas as informações, em como que aquele corpo se comporta. Você vai preenchendo o que você acha importante. Por que isso, gente? O odor do paciente, ele é importante para a gente. Pacientes que têm o odor muito fético, ele é uma característica de um paciente inflamado, inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ela origina todas as disfunções estéticas. E se você não souber a origem dessa inflamação crônica, você não vai conseguir entregar um bom resultado. O paciente que tem esses ites, que é o que nós acabamos de conversar, é um sinalizador de que o intestino não está legal. Se o intestino desse paciente não está legal, consequentemente, nós não teremos uma pele satisfatória, uma pele bonita. Por quê? Porque para a gente ter uma pele conservada, bonita, vistosa, nutrida, nós temos que ter um intestino íntegro para absorver esses nutrientes de forma eficaz, para que a partir daí a nossa pele tenha matéria-prima o suficiente para poder produzir as suas células e originar uma pele com qualidade. Se o paciente aparece para você com as dermatites da vida, se você não reparar o intestino desse paciente,
aquela dermatite não vai ter uma cura. Ela pode, inclusive, ter uma melhora durante o procedimento que você está realizando, durante o cosmético que você vai indicar para esse paciente, que vai mascarar aquela situação, mas não vai resolver. E a minha proposta com vocês, com a saúde integrativa, e vocês começar a investigar o corpo do paciente de dentro para fora, descobrir a causa, a raiz, a origem do problema, é que vocês sejam capazes de solucionar esses problemas.